Eu quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Então tome seu assento no nome de Jesus, por favor. Quero agradecer esta maravilhosa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui mais uma vez na nossa igreja sede. E antes que eu me esqueça, explicar que a minha esposa não está aqui no dia de hoje porque ela preferiu ficar no retiro, né? As nossas esposas, né? Mas quando eu disse que estaria aqui, ela desejou do seu coração. Ela gosta de estar sempre na Santa Ceia aqui, e do primeiro sábado de cada mês, e às vezes falhamos por alguma necessidade, porém é o nosso prazer de estar aqui também. Quero agradecer a Deus a vida do pastor Joel. Quando eu fiquei sabendo que hoje é Dia dos Pais, eu não sei se aqui nos Estados Unidos ou só no Brasil, é só no Brasil, né? Eu me lembrei de que um dia eu adotei o pastor Joel como meu pai, apesar dele ser mais novo do que eu, né? Não, eu gosto de disputar aí um pouquinho a idade com ele nesse sentido, porque um tempo ele é 2 anos e meio e outro tempo é 3 anos, né? Mais novo do que eu, né? Invertido. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Joel, porque há alguns anos nós já nos conhecemos e Deus colocou um amor espiritual, apesar das minhas falhas, das nossas falhas, e colocou um amor também forte, humanamente falando, nos nossos corações, que somos capazes de perdoar um ao outro no nome de Jesus, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele como meu pastor. Tive 3 pastores na minha vida, pastor Sebastião, pastor Bezerra, né? E o pastor Joel. Eu posso dizer, se não aprendi mais é por causa das minhas falhas, mas eu tive sempre pastores bons que nos ensinou muito, e agora estou continuando a aprender com ele, no nome de Jesus. Deus abençoe, feliz Dia dos Pais, em especial meu pai. Bem? Glória a Deus. Irmãos, sem demora, porque o tempo já não nos permite que sejamos longos. Nós estamos, como o pastor Joel, a igreja sabe, estamos ali em Naples, e Naples é uma cidade maravilhosa, bonita, grande, rica, porém ela é uma cidade que tem necessidade de propagar o evangelho, tem necessidade de dizer que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Há alguns brasileiros, não há muitos brasileiros, mas Deus está dando estratégia, né? E Deus está pegando outras nações, né, para poder fazer o trabalho ali no nome de Jesus. E eu fiquei feliz quando vi o irmão Pierre, já conversamos algumas vezes também através do pastor Joel, e ore pela igreja haitiana ali, que nós começamos ali, a igreja tem um pastor haitiano que dirige os cultos, e ele está bastante ansioso para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. É um menino novo, 34 anos, porém ele tem vontade de ganhar almas para o Senhor Jesus. Ore para que Deus possa abençoar. Não é um país fácil, os irmãos não são muito fáceis devido ao sofrimento que eles passaram, que ali tem vários haitianos que já passou por vários países tentando encontrar um melhor meio para poder sobreviver a si próprio e às suas famílias. E eu creio que Deus os trouxe para os Estados Unidos não só para mantê-los financeiramente, mas também para poder ganhar os outros haitianos para o nome do Senhor Jesus Cristo. Ore, nós precisamos muito das vossas orações. Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, eu quero vos convidar para que abra, se puder, a sua Bíblia. Eu vou ler primeiro alguns versículos aqui, irmãos, mas serei bem rápido na nossa palavra, porque temos que voltar para Naples ainda, para hoje
fazermos o nosso culto de missões também. Nós sempre procuramos fazer, o número é pequeno, porém procuramos sempre fazer um culto de missões bastante vibrante, para que as pessoas possam entender o significado da missão no nome de Jesus. Todos encontraram, amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de peles de camelo, de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor aos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. E eu, em verdade, vos digo que batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Quando o nosso pastor nos informou para estarmos aqui, eu falei com o Espírito Santo de Deus: Senhor, qual é a palavra que tu tens para a igreja neste dia? E me veio no coração sobre os atalaias do rei. Não é muito comum falar sobre os atalaias dos reis, o significado e a condição que eles viviam e para que eles viviam na época antiga, quando havia os reis e havia os atalaias para poder falar alguma coisa, ou seja, levar uma mensagem que o rei dizia. E nós sabemos, irmãos, de que quando é para traduzir uma mensagem dessa, precisa ser de pessoas que têm responsabilidades e pessoas que são de confiança estrita do seu líder maior. E nós, se formos andar na Bíblia, que não havemos a necessidade, porque todos nós conhecemos bem, e sabemos que todos os atalaias sempre ficavam à disposição do rei, para a hora que fosse necessário, quando fosse chamado para poder entregar, ou seja, levar uma mensagem. Teria vários tipos de mensagens que o rei designava aquela pessoa para que pudesse entregar, quer seja em outro reinado, quer seja diante do povo, ou seja, diante onde ele era o rei, e que o mensageiro entregasse essa mensagem. E nós vemos muitos relatos em especiais lá sobre Esther. Nós vemos também muitos relatos de que como era entregue as mensagens. Normalmente, a pessoa, o mensageiro, ela saía na frente com a voz bem alta e segura, dizendo a mensagem que o rei havia dito para que fosse propagado. Primeiro, porque naquela época não existia meios de comunicação no dia de hoje. Naquela época só existia condição através de alguém levar. E seriam pessoas com bastante responsabilidade, porque era necessário que a mensagem chegasse do jeito que o rei editou, ou seja, do jeito que o rei disse para que o mensageiro pudesse levar. Ele não poderia mudar nenhuma palavra, porque senão haveria dois sentidos da palavra.
era uma pessoa culta, uma pessoa esclarecida, de bastante confiança do rei. Dessa maneira, os reinados foram se expandindo, ou seja, foram crescendo através de uma orientação de uma pessoa. Mas nós sabemos de que o algo mais importante que aquela pessoa estava não era a sua própria pessoa, mas era a mensagem de que ele estava levando para quem fosse designado. A importância não estava no mensageiro, mas estava na mensagem que estava sendo designada para ser entregue às pessoas. Dessa maneira, as pessoas ficavam sabendo e orientadas e tomavam sua decisão conforme era a orientação do rei. E passou-se muitos anos e milhares de anos para que isso pudesse mudar um pouco a forma de ser feita esta mensagem. Nós lemos aqui que Isaías, como arauto de Deus, ele pôde levar a mensagem através dos escritos para que João Batista, para que João pudesse cumprir aquilo que ele falou no seu tempo. Ele levou a mensagem de que um dia viria alguém maior do que todos nós para que pudéssemos nos dar a segurança e a certeza da vida eterna. Mas para que isso pudesse ser acontecido, para que isso que nós pudéssemos ouvir, naquela época as pessoas pudessem ouvir, era necessário alguém falar. Era necessário Deus usar alguém para falar este algo especial para as pessoas. Eu quero vos chamar a atenção que nada mudou daquele tempo para o tempo de hoje. Tudo está igual. Deus continua falando para que nós possamos sair e falar da sua verdadeira mensagem, ou seja, da mensagem de que Ele é o Salvador do mundo. De que Ele veio, ressuscitou e foi para a eternidade nos preparar lugar para que nós possamos encontrar com Ele, mas de que Ele cumpriu a palavra do que foi falado. Porque o rei, quando diz, ele não pode mudar a situação. E no caso de Jesus, através do profeta Isaías, foi informou de que viria um para nos salvar. Viria alguém para nos redimir dos nossos pecados. Viria alguém para ser o nosso remidor. Viria alguém para que nos desse uma vida nova. E nós podemos observar que os arautos, ou seja, os mensageiros dos reis, por muitas vezes levavam mensagens boas. Porém, por muitas vezes levavam mensagens ruins para o povo. E nós podemos glorificar a Deus de que o Rei dos Reis, quando Ele ordenou que nós falássemos, não ordenou que nós só falássemos coisas boas. Nos ordenou que nós falássemos de que Ele veio trazer a paz, que Ele veio trazer a alegria, que Ele veio trazer o gozo na nossa alma de poder glorificar e exaltar o seu santo e precioso nome. João Batista, ou pelo melhor na época ainda João, ele poderia fazer ao batizando, levando o evangelho, pregando o meio de salvação para o povo. Mas ele não poderia fazer algo maior, que era o que o Senhor Jesus Cristo poderia e pode fazer por mim e por você. A tal ponto de que ele dizia, olha, é o seguinte, eu estou aqui vos batizando nas águas, mas virá um maior do que eu para vos batizar no Espírito Santo e dar alegria e gozo na vossa alma. Nós podemos entender, irmãos, de que, entendendo esta mensagem, nós podemos entender que Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, nos capacitou para ser arautas dele na face da terra. Nos deu condição para que sejamos arauto dele na face da terra. E uma coisa que nós podemos observar, que naquela época o rei escolhia algumas pessoas só.
aquelas pessoas que ele entendia que serão qualificadas, mas na nossa época o Senhor Jesus Cristo nos escolheu a todos nós para que sejamos os arautas dele nas faces da terra. Eu e você temos o privilégio de não sermos deixados de lado, mas todos nós sermos os arautas, ou seja, o mensageiro de boas novas que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu condição de fazer a propagação do Evangelho, espalhar a mensagem que Jesus Cristo é o Salvador desse mundo. Eu louvo a Deus por participar, ou seja, ser membro de uma igreja, ou seja, de um ministério que se preocupa com missões. A igreja nossa aqui nos Estados Unidos vai fazer 30 anos ainda, ano que vem. No nome de Jesus. Se Ele não vier, né? Mas, se não vier, nós estaremos aqui no nome de Jesus completando 30 anos. A igreja só pôde crescer como cresceu porque tem mensageiros obedientes à ordem do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E aqueles que crerem e for batizados será salvo. Eu e você, nós temos a responsabilidade de propagar esse Evangelho, propagar essa boas novas para as pessoas lá fora. Porque eu sou feliz. A alegria que tenho no meu coração por ter tido essas boas novas na minha vida é grande, ela é infinita. E eu preciso, através da ordem que o Senhor Jesus Cristo deu, sair por aí e falando dele, entregando as boas novas para as pessoas. Porque nós sabemos que há milhões de pessoas que ainda não conseguiram ouvir esse Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o relato do nosso pastor sobre o pastor Amadeu. Não é fácil fazer esse tipo de evangelismo. Tem que ser uma dedicação. E nós temos essa oportunidade de fazer. Não ficando só no pastor Amadeu como um grande evangelista, um grande arauto do reino do Senhor Jesus Cristo, mas que sejamos todos nós grandes arautos pregando, quer seja nas mídias sociais ou no tete-a-tete, falando um com o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero vos convidar nesta manhã para que abra o seu coração de que Deus tem algo especial para realizar na sua vida. Eu sempre digo que quanto mais faço para o reino do Senhor Jesus Cristo, mais abençoado eu sou na vida material e sou abençoado na vida espiritual. Eu não sou merecedor do que Deus tem feito comigo e com a minha família, mas Ele tem reconhecido, Ele tem entendido que nós estamos lutando para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo até aqueles que ainda não conhecem-o como Salvador. Nos dias atuais, nós precisamos tomar a responsabilidade de que o Senhor nos disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Anunciai as boas novas. Anunciai de que eu sou o Salvador deste mundo. Que não há outra salvação a não ser através de mim. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Tem muitas religiões aí que entendem que podem chegar direto ao Pai. Tem muitas religiões que entendem que podem cortar alguns caminhos. Mas Ele disse, o Senhor Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Se não for através do reconhecimento da minha pessoa como Salvador deste mundo. Ele fez o seu ministério. E a princípio ele escalou 12, ele ordenou 12 emissários, ou seja, 12 mensageiros. Ele orientou e a partir daquele momento que ele orientou, ele entendeu que já havia condições de os 12 saírem de 2 em 2 pregando o Evangelho. E eles saíram e Jesus deu autoridade para eles, para impor as mãos sobre os enfermos, deu autoridade para eles para falar dele, deu autoridade para ele realizar milagres, para eles realizarem milagres. Esta mesma autoridade Ele nos deu para mim e para você, para impor as mãos sobre os enfermos, para falar dele, do seu santo e precioso nome.
E nós podemos observar, irmãos, não querendo fazer uma comparação aqui conosco, nós aqui e com ele. Ele começou com 12, mas passando algum tempo ele já tinha mais. E hoje nós sabemos que no mundo todo temos mais de 1 bilhão que ouviram a palavra e creram que ele é o único salvador desse mundo. Mas ainda há necessidade de eu e você fazer, de nós trabalharmos, obedecermos o ID dele. Agora eu fiquei imaginando assim, irmãos, se fosse no tempo dos reinados, se eu não obedecesse quando o rei me escalava para entregar a mensagem, o que aconteceria comigo? Ó, como diz o amigo, nosso Jesus é tão bom, irmãos. Nosso Jesus é tão maravilhoso que eu e você precisamos agradecer por tê-lo como grande amigo nosso. Ele nos ordenou, ide. Vá a campos e valados, força-os, traga-os. Diz de que eu sou a paz, que não há outra paz a não ser a minha. E ele disse, eu dou as pazes que eu tenho. E nós, às vezes, irmãos, não obedecemos o que o nosso Rei dos Reis, não é o rei, ele é o Rei dos Reis, nos determina a fazer, e às vezes queremos algo especial. Louva a Deus, eu louvo a Deus pela minha vida, e louvo a Deus pela sua vida, que ele ainda não fez isso contigo. Porque se fosse o rei humanamente falando, faria quando havia uma desobediência. Humanamente seria trágico o nosso fim. Mas o nosso Senhor, nosso Deus, ele é paciente, ele é longano em misericórdia. Ele está te dando a oportunidade, não só para mim como para você, para obedecer o ID dele, entregar a mensagem de boas novas para o mundo. Quantas pessoas estão ao nosso redor? Outro dia atrás eu ouvi um testemunho, ouvi um testemunho de que existia uma pessoa que trabalhava numa empresa. E durante muitos anos essa pessoa estava ali cristã. E o companheiro dela, ou seja, a pessoa que trabalhava ao lado dela, nunca percebeu que ele era um cristão. Aí passou-se um dia, ele foi para um outro lugar, essa pessoa não crente, alguém de lá de fora falou dele. Falou de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus. E aí ele veio, deu a notícia à pessoa de que era companheiro dele do trabalho. E essa pessoa falou, olha só, eu também sou crente. Não, você não obedeceu o ID de Jesus. Você é diferente, porque o ID de Jesus diz que nós devemos falar dele a todo instante, a todo momento. Aonde nós estivermos, devemos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, irmãos, que eu aprendi. Aonde eu vou, aonde eu estiver, eu falo de Jesus Cristo. Alguém uma pessoa um dia me deu uma ideia. Eu trabalho com cerâmica. Essa pessoa falou para mim, pastor, é o seguinte, sabe o que eu faço? Todas as casas que eu vou, independente de qualquer coisa, trabalhar, instalar a cerâmica, eu coloco pelo menos 10 dizer, Jesus te ama, Jesus nas costas da cerâmica. Ela vai lá para baixo, o Team 7 vai esconder aquilo. Você nunca mais vai ver o que está escrito, mas a bênção de Deus está ali naquele lugar. Um dia alguém vai ouvir e entender através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu e você fizemos isto. Quantos de nós desobedecemos ao Senhor Jesus Cristo? Eu quero lhe convidar nesta manhã para nós mudarmos o nosso entendimento e analisar melhor o que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Não sermos egoístas, mas sim sermos obedientes para que nós possamos ter a coroa da vida eterna e o Senhor nos abençoar.
maravilhosamente. Finalizando esta mensagem, eu quero lhe convidar nesta manhã para que você se torne realmente um arauta do Senhor Jesus Cristo, levando a mensagem de boas novas para as pessoas. Eu quero lhe convidar, mas pastor, eu já sou crente há muitos anos, já entendo tudo isso, ok, mas sempre é bom alertar, sempre é bom lembrar, para que você não possa cometer o erro que outrem comete. Leve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na comunidade brasileira que nós temos nos Estados Unidos hoje, parece-me que já chega mais ou menos quase 1 milhão de pessoas, eu não sei exatamente. Mas na Flórida nós temos aí por volta de 300 mil brasileiros. Imagina se nós fizermos com seriedade esse ídolo do Senhor Jesus Cristo. Breve toda a Flórida estará sendo entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E nós faremos grandes movimentos aqui, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Saia a campos e valados. Força-os para que venham ouvir a minha palavra. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus te ama, e Ele também ama aquele que não conhece, mas Ele te usa para que possa falar o amor dEle sobre aquelas pessoas que ainda não conhecem-o como único e suficiente Salvador. Esta igreja é missionária. O Ministério do Belém é missionária. O Ministério do Belém é uma igreja missionária. Faça parte com bastante força e com bastante garra. O Senhor vai nos abençoar e vai abençoar a vocês, a cada um de nós, porque estaremos obedecendo o ID dele e pregai todo o Evangelho a toda criatura, para que eles não pereçam e tenham vida eterna no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?